pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegou então o nosso tão esperado curso gratuito de panetones e chocotones de Natal com Mahara Bortolotti. Esse curso que foi esperado ansiosamente o ano inteirinho, pois todo mundo sabe que no Natal é a época mais lucrativa do ano. Em apenas 2 dias de vendas, a gente pode fazer o valor do mês inteirinho. É isso mesmo. Eu vendi por muito tempo panetones e chocotones de Natal, na época em que eu trabalhava ainda muito com a venda dos bolos, e eu vendia muito. Então eu tenho certeza que esse Natal você vai vender muito panetone e chocotone e vai acertar essa receita que eu vou ensinar para vocês e nunca mais vão largar essa receita. Eu tenho certeza que vocês já vão começar a colocar em prática junto comigo. Muitas já estão aí com todos os ingredientes esperando o passo a passo dessa receita, então aguarda aí, não perde nada dessa videoaula que tá incrível. Ai, gente, eu preciso dizer para vocês que o Natal, além, de ser uma noite que a gente troca presentes, a gente não pode esquecer o principal motivo do Natal e a principal comemoração de Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, embarquem nesse curso gratuito comigo, com um coração leve, cheio de amor, com um olhar pro próximo, com a mão sempre estendida para ajudar. Vamos deixar as mágoas para trás, vamos deixar os maus pensamentos fora desse curso, vamos entrar com o coração limpo, com ideias novas. Eu vou passar para vocês aqui tudo que vocês precisam para bombar nesse Natal em vendas. Então o resto é com vocês, A positividade, um coração cheio de amor, a vontade de aprender, o querer colocar em prática e não desistir na primeira vez que a receita não der certo. Então, tenham em mente aquele pensamento super positivo de que nesse Natal tudo vai ser diferente e tem que partir de você, tem que ser uma certeza de dentro para fora, Já comece esse curso com gratidão por estar participando desse curso, por estar aqui comigo. Eu tô aqui com um sentimento de gratidão por ter tantas pessoas me assistindo, por poder alcançar pessoas do mundo inteiro com os meus conteúdos gratuitos. Então, vamos começar essa semana com gratidão. Gratidão, vamos combinar isso. Vai ter gratidão durante essa semana inteirinha e eu tenho certeza que no final dessa semana você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai olhar para trás e vai ver o quanto você evoluiu e o quanto essa semana foi transformadora na tua vida. E eu tenho uma coisa para dizer também. Esse curso não é só para quem já tem experiências, quem já sabe fazer panetone. Esse curso também é para aquela pessoa que nunca fez um panetone na vida. Mesmo quem nunca fez, vai acertar, porque essa receita é aquela receita que mesmo errando, vocês vão acertar com toda certeza. Eu tô aqui com coração cheio de amor para passar esse curso. Eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas vão acontecer aqui. Eu tenho certeza que eu vou tocar no coração de muitas pessoas para que esse Natal seja, a grande virada, que você vai encerrar esse ano com o coração grato. Aconteça o que acontecer, ou seja lá o que tenha acontecido, Não sei em que momento da tua vida tu tá, por quais problemas tu passou, mas eu quero que vocês entrem nesse curso assim, deixando as mágoas e com o pensamento de que vai ser uma coisa transformadora, um curso transformador. Antes de mais nada, antes de pensar no dinheiro que ele vai te proporcionar, você colocando em prática, pense no que esse conteúdo pode ser transformador para você, Porque não adianta a gente iniciar um negócio, gente, seja de panetone, chocotone ou de qualquer outro doce, se você focar só no dinheiro. Eu já falei disso em outros cursos gratuitos meus e eu sinto a vontade de falar novamente, pois eu sei que muita gente às vezes escolhe uma profissão focado no dinheiro e isso é o passo para a maior tristeza da vida de vocês. Não façam isso. Escolham essa profissão por amor, tem que amar, tem que sentir orgulho, tem que se emocionar.
Se você sente tudo isso com a confeitaria, então você tá no lugar certo, assistindo a pessoa certa, porque eu vou te motivar do início até o fim desse curso. Você vai sair daqui outra pessoa, eu tenho certeza. Bom, gente, uma coisa muito importante, todo mundo sabe que coisas grandes vêm por aí, né? Amanhã a gente tem a nossa segunda videoaula, né? Vai ter coisas incríveis na nossa segunda videoaula, vocês não podem perder por nada. Mas antes eu preciso dizer o que vai acontecer na semana. Hoje, então, primeira videoaula do curso, eu vou ensinar para vocês a nossa massa de panetone e chocotone, doce e na versão salgada também, que vocês me pediram muito. E tem gente que não gosta do doce, né? Então tem que ter essas duas opções no cardápio de vocês. Vocês já vão sair na frente, né? Tendo essas duas opções de sabores, certo? Na nossa próxima videoaula, aula 2, eu vou ensinar o panetone, aliás, o chocotone mais vendido do Brasil, de ninho com Nutella. Vai ter todo o passo a passo do recheio e a montagem desse delicioso chocotone que é campeão de vendas. Sem dúvida nenhuma, era o chocotone que eu mais vendia. E por ser ninho com Nutella, é um chocotone que você pode valorizar à vontade, que as pessoas vão pagar o seu preço. Justo e correto, podem ter certeza. Então a próxima videoaula tá imperdível. Vai ter coisas incríveis também na nossa próxima videoaula, tá? A gente vai ter aí uma grande oportunidade única e exclusiva, ou seja, totalmente inédita na nossa próxima videoaula. Então vocês não podem perder por nada. Mas calme o coração que é só amanhã. E na nossa terceira videoaula, na quarta-feira, eu vou ensinar para vocês o delicioso chocotone Ferrero Rocher com recheio e montagem. Então as nossas aulas estão incríveis. Outra coisa super importante, perdeu algum detalhe da receita? Tenha paciência que no sábado a gente vai passar as receitas escritas em PDF para vocês. Combinado? Gente, então vamos para essa receita que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar pela esponja do nosso panetone, tá? O que eu vou precisar para essa esponja? 200 gramas de farinha de trigo, tá? Farinha de trigo normal. 200 ml de água morninha, não pode ser nem quente nem fria, tem que ser morninha. E 2 pacotinhos, ou seja, 20 gramas do fermento biológico seco. Mahara, e se eu quiser utilizar o fermento fresco, que é aquele em tabletinho? Então, ao invés de 20 gramas, você vai utilizar 40 gramas. Combinado? Eu vou pegar aqui um pote e vou começar a adicionar aqui os ingredientes no potinho. Vamos começar a misturar esses 3 ingredientes. Começo com a colher e depois você já pode misturar na mão mesmo, tá? Essa parte da esponja aqui que você está misturando, você vai mexer por 3 a 5 minutinhos. Ela tem que ficar pegajosa. Se ela não ficar pegajosa, você pode adicionar mais uns 10, 20 ml de água, tá? Então, vou misturar aqui. Ó. Ó, a minha tá pegajosa, ó. Ó. Tem que ficar pegajosa, tá?
Mexo bem até dar uns 5 minutinhos mais ou menos. Pessoal, misturei, ó, ficou bem pegajosa, grudando bem na minha luva. Então, acertamos, é isso mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar a minha luva. Vou cobrir a nossa esponja com um paninho, certo? Cobrir com guardanapo e vou colocar num lugar que seja bem abafado e quentinho. Eu vou colocar dentro do meu forno, o forno tem que estar desligado, tá, gente? É só um lugar que ele fique aquecido, certo? Então a gente vai colocar ali dentro do forno, o forno desligado por 30 minutinhos. Ela vai descansar por 30 minutos. Pessoal, enquanto a nossa esponja descansa esses 30 minutinhos, a gente vai fazer a nossa massa. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar então a massa do nosso panetone. Vamos começar com 200 ml de água morna. Eu vou colocar nessa água morna 3 colheres de sopa de essência de panetone, tá? Essência de panetone. Vocês encontram a essência de panetone em lojas de confeitaria, artigos de embalagens, certo? 1 colher. 2 colheres. 3 colheres. Se eu fosse fazer só o panetone doce, no caso, que é o panetone com frutas cristalizadas e com gotinhas de chocolate, eu já iria adicionar também 3 colheres de sopa de essência de baunilha. Mas como na hora que eu dividir a nossa massa, eu vou fazer metade da massa salgada e a metade doce, então eu vou deixar para colocar umas gotinhas de essência depois na massa, quando a massa já estiver pronta, tá? Então vou deixar aqui. Vou reservar a minha água com a essência de panetone, deixar aqui no ladinho. E vamos começar aqui com a nossa massa. Aqui, numa bacia bem grandona, você vai colocar 800 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar refinado, pode ser açúcar cristal também, 5 colheres de sopa de leite em pó, eu tô utilizando o ninho, tá? Tô utilizando o ninho instantâneo, certo? 10 gemas de ovos, tá? Eu tô utilizando o ovo branco, certo? Pessoal, coloquei esses ingredientes aqui, agora é o momento que você pode adicionar alguns ingredientes para ter uma maior durabilidade na sua massa de panetone, tá? Eu vou adicionar nessa receita o anti-mofo, tá? Vocês encontram ele também em lojas de confeitaria, artigos de embalagens, em sites na internet também, tá? Então eu vou colocar uma colherzinha bem rasinha de café, uma colherzinha rasinha de café, ó, colherzinha rasinha de café. Vou adicionar também uma colher bem rasinha, uma colher de sopa rasinha de melhorador de farinha. O melhorador de farinha, ele vai ajudar com que a nossa massa de panetone ela fique mais fofa, né? Porque essas farinhas de trigo, né, que a gente utiliza, essas normais, elas não são bem o ideal para fazer panetone e chocotone, mas como a gente tem acesso a essas farinhas, então a gente pode estar dando uma ajudinha no nosso panetone para que ele fique mais fofinho, mais gostoso, tá? Para ajudar a nossa farinha. Então a gente vai colocar um melhorador de farinha que você também vai encontrar em lojas de confeitaria, artigos de embalagem, tá? Então geralmente é uns 10 gramas. Então uma colher de sopa rasinha já é o suficiente, assim, ó, tá? Vou colocar aqui também nessa etapa. Mahara, eu não tenho o melhorador de farinha e também não tenho aqui comigo agora o anti-mofo. Pode fazer sem, não tem problema, tá? Porém, sem o anti-mofo, não vou falar nem do melhorador de farinha, tá, gente? Vou falar do anti-mofo. Sem o anti-mofo, o nosso panetone ele vai ter uma durabilidade aí de uns 7 dias, 8 dias, se bem embalado,
né? Esperou ele descansar e esfriar aquele tempo que ele precisa ficar descansando e esfriando, já tem que embalar imediatamente para ele ter essa durabilidade aí de 7, 8 dias. Com o anti-mofo, esse prazo de validade vai de 20 a 25 dias, né? Então, mais que dobra quase, né, de data de validade utilizando o anti-mofo, então vale a pena. Mas para produtos bem artesanais, como são os nossos panetones e chocotones, que nós fizemos em casa, né, para vender, né, produtos artesanais para oferecer para os nossos clientes, não há tanta necessidade assim do anti-mofo. Por quê? Porque geralmente, vou falar pela minha experiência, tá, gente? Quando eu fazia muito panetone e chocotone, eu não utilizava praticamente, poucas foram as vezes que eu utilizei o anti-mofo. Na maioria das vezes eu não utilizei, por quê? Porque eu gostava de fazer os meus panetones à noite para já vender no dia seguinte. Então, se eu tinha encomenda de 30 panetones, por exemplo, no domingo, sábado de noite eu já fazia a receita desses 30 panetones, eu já deixava eles prontos de madrugada e no dia seguinte eu fazia a montagem, se fosse um panetone trufado, se fosse um panetone recheado, se fosse um panetone salgado, eu deixava para fazer essa montagem e decoração dele no dia seguinte. Então eu tirava do forno de madrugada, deixava ele descansar e esfriar, aquele momento, aquele tempo que ele precisa descansar, eu vou falar disso com vocês no final da aula. E depois eu já embalava eles para fazer a decoração no dia seguinte, tá? Então não é obrigatório utilizar o anti-mofo e o melhorador de farinha. Mas se você puder adquirir e utilizar na sua receita, você vai ter um resultado mais satisfatório ainda, uma massa com maior durabilidade ainda, certo? E também, né, uma massa mais fofinha ainda, certo? E são ingredientes fáceis de encontrar, certo, gente? Coloquei esses ingredientes aqui, agora eu vou dar uma misturadinha, leve, certo? Vamos ver como é que ficou a nossa esponja que estava descansando. Olha como ela cresceu, gente. Olha que linda que ela ficou, certo? Agora então a gente vai adicionar a nossa esponja aqui na nossa massa. Vamos adicionar aqui. Feita essa parte, agora a gente vai começar a misturar a nossa esponja na nossa farinha aqui, né? Nos nossos ingredientes. E vamos misturar bem até que vire tipo uma farofinha, tá? Se puder, façam esse processo de luva, vai facilitar muito a vida de vocês, a luva, certo? Porque como é um trabalho muito manual, muito artesanal, é muito mão na massa o tempo inteirinho, tá? Então uma luva vai ajudar. Gente, ficou essa farofinha aqui, ó, formou a farofinha. Agora a gente vai adicionar a nossa água com a essência de panetone que estava descansando. Agora que a gente adicionou a água com a essência, a gente vai misturar a nossa massa. Vai dar uma sovadinha nela por 10 minutinhos. Vamos lá! Misturei por 10 minutinhos aqui a minha massa. Agora eu vou adicionar 160 gramas de margarina sem sal. Mahara, eu tenho manteiga. Pode ser a manteiga? Se você quiser, pode utilizar a manteiga sim. Só que no caso do panetone, eu acho melhor a margarina. Por quê? Porque a margarina, ela vai manter uma massa um pouco mais úmida, tá? Então vamos misturar aqui a margarina na nossa massa, bem misturadinho. Pessoal,
Misturei bem aqui, ó, a margarina. Ó, fica uma massa que já tá praticamente se soltando, ó. Não tá mais, tá? Mas a gente precisa dela com um aspecto mais de massa, né? Tá muito molhadinha ainda. Então, quando isso acontece, a gente pode ir acrescentando aos pouquinhos um pouquinho de farinha, tá? Mas que não ultrapasse 30 gramas a mais de farinha, pra gente poder fazer com que ela não fique grudando na nossa mão. Na minha mão não tá grudando por causa da margarina e porque eu tô de luva, tá? Então agora a gente vai colocar essa massa aqui na bancada, tá? Vou colocar um pouquinho de farinha na bancada, porque ela precisa de um pouquinho mais de farinha. Mas se não fosse isso, eu ia colocar um pouquinho de óleo só aqui na minha bancada, tá? Bancada bem limpinha, tá, gente? Pra gente trabalhar a nossa massa. Olha que linda que ela ficou. Ó, pessoal, agora então a gente começa a trabalhar essa massa, tá? Não pode colocar farinha demais pra ela não ficar seca, tá? E agora é muque. Vamos sovar bastante. Sempre utilizando essa parte da mão, ó. Colocando pra dentro. Se sentir necessidade, achar que tá muito molinha, vai acrescentando um pouquinho mais de farinha aos pouquinhos assim, que nem eu fiz aqui, tá? Se achar que ela tá grudando demais na bancada e não quiser adicionar farinha, então você vai adicionando um pouquinho de óleo aos poucos para ela não grudar, tá? Olha que massa linda, gente! Pessoal, olha como é que tá ficando a nossa massa depois de sovar aqui uns 15, 20 minutos sem parar. Olha que linda. Olha que fofa. Você bota a mão e ela volta, ó. Olha que linda. Maravilhosa. Essa massa aqui é um presente pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão se apaixonar. Olha que linda. Olha, gente. Tem elasticidade também, ó. Ó. Maravilhosa. Olha, não tá grudando mais. Tá perfeita. Tá fofinha. Gente, coloquem em prática essa massa que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Bom, feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa massa, tá? Vamos dividir. Bom, pessoal, então vamos partir. Eu vou partir aqui no olho mesmo, tá? Mas se você quiser com exatidão, né, o peso corretinho, então você vai pesar pra ver se vai ficar certinho, tá? Eu vou ir no olhômetro aqui mesmo. Um pedaço da massa pra cá, deixar quietinho aqui. Aqui outro pedaço de massa, tá? Esse aqui eu vou deixar pra massa salgada, esse aqui pra doce. O que a gente vai fazer agora? Vou passar um pouquinho de óleo aqui pra não grudar, né? Umas gotinhas só de óleo. Passo aqui na minha bancada. Vou pegar um pouquinho mais da nossa massa aqui. Entendeu? Peguei só um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais da doce do que da salgada, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dividir novamente aqui. Essa massa, gente, ela rende geralmente 4 panetones de 500 gramas, tá? Então dividi aqui, agora eu vou começar a abrir essa massa. Lembrando que a minha bancada aqui tá untada com óleo, ó. Estiquei bem, tá? Vou colocar primeiro as frutas cristalizadas, tá?
Gente, aqui eu fiz uma massa inteira e eu vou fazer, bem dizer, 3 sabores, tá? Vou fazer um com frutas cristalizadas, outra massinha com gotinhas de chocolate e a outra metade da massa, o panetone salgado, tá? Então aqui eu vou colocar frutas. Então a quantidade é muito questão do gosto de cada um, tá? Se eu fosse fazer a receita inteira só para panetone doce com frutas cristalizadas, eu ia colocar mais ou menos umas 400 gramas de frutas cristalizadas. Se fosse gotinha de chocolate, a mesma coisa, umas 400 gramas de gotinhas de chocolate, tá? Se fosse a receita toda que eu passei, tá? Vamos colocar também, eu não sei vocês, tá, gente? Mas eu adoro uma uva passa. Gente, é gostosa ou não é? Tem muita gente que não gosta, né, da uva passa. Depois comentem se vocês gostam da uva passa ou não. Eu não sei vocês, mas eu gosto de panetone bem recheado, tá? Então tem que ficar, quando a gente envolver essas frutinhas cristalizadas, a uva passa ou qualquer outra coisa que você for escolher, pode ser nozes, tá, gente? Tem várias opções, tá? Aqui eu coloquei as duas opções no caso da fruta cristalizada e da uva passa, que é o que eu mais gosto. Claro, depois das gotinhas de chocolate. Coloquei, agora vamos envolver e vamos amassar. Tem que ficar bem misturado, né? Na nossa massa, nossas frutinhas, tá? Por isso que tem que colocar bastante, tá? Vou deixar a nossa bolinha aqui de frutas cristalizadas quietinha aqui. Vou colocar um pouquinho mais de óleo aqui. Para abrirmos a outra parte da massa. Que agora vai as gotinhas de chocolate. Vamos colocar aqui mais ou menos 200 gramas de gotinhas de chocolate. Aqui eu tô utilizando chocolate em gotas nobre, tá? Meio amargo. Mas pode ser ao leite também, se você preferir, tá? Amassa bem. Até as gotinhas querer fugir do nosso panetone, tá? Essa é uma dica legal. Mexe bem até as gotinhas parece que estão querendo fugir da massa. Ó, a gente pega elas de volta. Volta pra massa. Volta pra massa. Gente, uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar. Mahara, tem que ser o chocolate forneável ou pode ser o chocolate nobre de gotinha normal? Pode ser o chocolate de gotinhas normal e pode ser também o forneável, tá? O que você tiver e quiser utilizar, tá? Só não indico o chocolate fracionado, tá? Ai, fugiu. Fiz uma bolinha aqui bonitinha. Dentro de uma bacia, das nossas bacias grandes, eu vou colocar um pouquinho de óleo dentro da bacia para untar. Ó, untei o fundo, certo? Só um pouquinho.
E vou acomodar aqui as nossas duas massinhas. A com as frutas cristalizadas e a com chocolate, tá? Deixar aqui encostadinhas, certo? E vou deixar elas quietinhas, cobertas, e também vou levar pro forno, tá? O forno vai estar desligado, é só para ela descansar lá dentro, que é um lugar mais abafadinho, tá? Agora, então, vamos partir para nossa outra parte da massa aqui. Gente, aqui como eu tô fazendo 3 sabores de massa, eu tô abrindo a massa várias vezes, tá? Mas você poderia ter feito isso com a massa inteira, fazendo um único sabor, tá? Daí é mais rápido também. Aqui agora a gente vai fazer salgada. Lembrem aquela hora que eu falei pra vocês da essência de baunilha, que eu não quis colocar lá na nossa água morna, é por isso. Porque metade da massa eu vou fazer salgada, daí na massa que você vai fazer salgado, não precisa colocar essência de baunilha, só na massa que é panetone normal, né? Chocotone ou frutas cristalizadas, tá? Que no fim eu nem coloquei. Mas se você for fazer a sua massa para fazer toda ela de frutas cristalizadas e chocotone com as gotinhas, aí você pode também adicionar lá na nossa água morna 3 colheres de sopa de essência de baunilha, certo? Lembrando que depois tudo isso vai ter lá nas nossas receitas escritas, tá? Serão liberadas no sábado. Pessoal, uma coisa que faltou aqui na nossa massa, que eu vou adicionar nessa daqui a metade, é raspinhas de laranja e de limão. Aqui eu vou colocar metade e a outra metade que sobrou eu vou polvilhar lá por cima da nossa massa, porque depois ainda que ela descansar, a gente vai mexer nela de novo, tá? Então também vai a raspinha de uma laranja e de um limão, tá? Eu usei o limão normal, Tahiti, tá? Então coloquei aqui a metade e a outra metade eu vou colocar lá na nossa massa doce, tá? Então coloquei aqui, vou misturar de novo. Só para misturar bem essas raspinhas. Mahara, sou obrigada a colocar essas raspinhas? Não, não é obrigado, mas eu não posso negar que a raspinha de limão e de laranja faz muita diferença, tá, gente, no sabor. Para ficar o sabor perfeito do panetone, você tem que colocar todos os ingredientes da nossa receita, tá? Então, para nossa massa salgada, eu vou utilizar a calabresinha defumada, tá? Vou colocar umas 2 perninhas, vou cortar bem fininha, em rodelinhas. Vou utilizar esse queijo aqui, provolone, tá? Defumado, certo? Ele é mais salgadinho, então vai fazer total diferença na nossa massa de panetone salgado, certo? Mas, gente, vocês têm que entender que essa parte da massa salgada é muito da criatividade e gosto do cliente de vocês. Porque o queijo não é obrigatório, a calabresinha não é obrigatória, o bacon não é obrigatório. De repente você pode colocar só frango e queijo, ou só calabresinha e bacon, ou só queijo e calabresinha, entendeu? Então eu vou colocar aqui então 2 perninhas da nossa linguicinha. Gente, enquanto eu vou fazendo, eu vou conversando com vocês, tá? Mahara, eu sou obrigada a usar esse tipo de queijo, não pode ser outro queijo? Claro que pode ser o queijo da sua preferência. Porém, esse queijo, o provolone, ele é mais indicado porque ele é mais salgadinho, tá? Então, no sabor ele vai combinar perfeitamente, vai dar aquele toque especial no nosso panetone salgado, tá? Mas se você quiser testar a nossa receita utilizando outro tipo de queijo, outro tipo de linguicinha, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer, o importante é você testar a nossa receita. Outra coisa, Mahara, eu não tenho a laranja. Posso colocar essência de laranja? Pode colocar essência de laranja, tá? Mas a raspinha da laranja não tem, tá, gente? Ela fica
ela fica diferente, fica perfeito o sabor. Tem certos ingredientes que, mesmo que a gente tente substituir eles, não fica a mesma coisa, né? Pessoal, preciso ressaltar uma outra coisa importante para vocês. O panetone, se vocês forem optar por ele salgado, assim com calabresinha, bacon, tá? O prazo de validade dele, ele fica menor, tá? Mesmo com o antimofo, vai ficar menor, certo? Tirei aqui a embalagem do meu queijo. Esse queijo aqui, tipo provolone, ele tem uma casquinha dura, tá? Eu vou tirar essa casquinha dura, tá? Porque eu não gosto. Vou só tirar a casquinha dura dele e depois vou cortar ele em cubos e vou colocar na massa. Cortei o queijo, gente. Vamos colocar o queijo aqui também. Eu ia colocar bacon, mas vou ficar por aqui no queijo e na calabresinha, que eu acho que já vai ficar top. Gente, imagina quando partir esse panetone. Meu Deus do céu! Esse daqui é aquele panetone que os maridos falam, eu não gosto de panetone. Aí você faz e corta na frente dele. Eu duvido ele não querer experimentar uma fatia desse panetone. Bom, pessoal, coloquei o queijo agora. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá com os nossos panetone doce. Vamos misturar bem até a calabresinha querer fugir da nossa massa, tá? Calabresinha e o queijo. O que for fugindo, a gente coloca de volta pra dentro. Olha, gente, impossível ficar ruim. Ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, untar com um pouquinho de óleo a nossa baciazinha, que a gente já tinha feito o panetone aqui dentro. Vamos deixar aqui, lembrando que tá praticamente metade da massa. Eu utilizei 180 gramas de calabresinha e deu em torno aí de 120 gramas de queijo, mais ou menos, tá? Mas não esqueçam, eu fiz meia receita aqui. Foi até menos de meia receita na hora da divisão da massa ali, tá? Então, se você for fazer toda a nossa receita no panetone salgado, é só dobrar os ingredientes, né, do recheio, que é a calabresinha e o queijo, ou qualquer outra coisa que você for colocar. Combinado? Então aqui agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com a doce. Vou cobrir o nosso pote, que é a nossa bacia, com um paninho. E vou colocar em algum lugar que seja mais abafado aqui na minha casa. E a massa tem que ficar descansando agora por 2 horas sem mexer, tapadinha, certo? Então vamos deixar essas duas massas descansar por 2 horas. E depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou e pra gente finalizar colocando as nossas massas nas forminhas e eu passar mais dicas importantes para vocês. Vamos lá? Pessoal, voltamos aqui 2 horas depois. Vamos ver como é que ficou as nossas massas. Olha como cresceram! Lembram que eram umas bolinhas bem pequenininhas? Vamos ver aqui o salgado. Gente, olha o salgado. Olha que lindas! Bom, feito isso, agora vamos pegar aqui as nossas forminhas. Tô apaixonada. Gente, eu vou utilizar aqui essas forminhas, tá? As forminhas forneáveis, tá? Tem várias marcas, eu tô utilizando aqui hoje nessa videoaula as forminhas da Sulformas, tá? Depois eu e minha equipe vamos passar para vocês o contato deles
nos nossos grupos de WhatsApp, os meus alunos e seguidores têm 10% de desconto. A gente tem um cupom de desconto e a gente passa para vocês lá dentro dos grupos, tá? Então tem várias cores, essa daqui são as de 500 gramas. Tem essa daqui também, de 500. Às vezes o panetone passa um pouquinho do peso, depende da quantidade que você vai colocar dentro das forminhas. Tem esse daqui, tá, gente? Que dá mais ou menos umas 300 gramas. E depois tem as forminhas pequenininhas dos minis panetones e chocotones de 100 gramas, tá? Então, agora aqui eu vou, usar um pouco de cada tamanho. Vamos fazer aqui os verde e vermelho, que não pode faltar, né? Verde. Verde e vermelho. Deixa eu pegar um que não esteja aqui. Esse aqui que não tá amassado. Como eu falei pra vocês, a nossa receita, ela rende, em média, 4 a 5 panetones. Mas é aquilo, vai depender da quantidade de massa que você vai colocar. O correto é colocar massa até a metade da forminha e depois esperar crescer até a borda, tá? Mas como eu vou utilizar forminhas também menorzinhas, vai render mais, tá? Então eu vou colocando aqui, vou preenchendo e no final a gente vê quantas forminhas vai render. Certo? Gente, a Multicaixas também tem forminhas forneáveis de Natal, também tá bem bonito as embalagens dele. A gente vai passar também as informações também do meu cupom de desconto pela Multicaixas, tá? Os dois são meus parceiros. Gente, tudo mais sobre embalagens, né? Embalagens, qual embalagem é melhor para armazenar o nosso panetone, qual a embalagem mais bonita para entregar o nosso panetone, embalagem aberta, embalagem fechada, né? Isso tudo a gente vai falar mais profundamente na nossa próxima videoaula. Então você não pode perder a próxima videoaula de jeito nenhum, certo? O que vai acontecer? A gente vai tirar a nossa massa de panetone que estava descansando e vai colocar aqui na bancada de novo. Eu vou dar mais uma leve apertadinha nela, amassadinha nela para colocar nas forminhas. Vocês vão notar nesse momento que a massa ela vai dar, parece que uma murchada. Vocês vão sentir que ela murchou, mas é super normal, é assim mesmo, continue que no final vai dar super certo, tá? Vocês podem colocar as massas do panetone já em cima da grade que vocês vão levar para o forno, certo? Por quê? Porque quando a gente coloca a massa dentro das forminhas, o ideal é a gente não mexer mais na embalagem. Deixar ela quietinha e já no lugar que a gente vai levar ela para o forno. Como eu não vou levar para assar nessa grade, essa grade eu vou deixar aqui para depois o meu panetone descansar e esfriar, eu vou utilizar essa forma aqui da Rafisa Formas, tá? Que ela é grande, ela é ótima para essas situações. Então, aqui dentro da minha forma da Rafisa Forma vai caber vários panetones para mim levar para o forno, tá? Então, eu vou utilizar essa forma aqui. A Rafisa também criou uma forma para assar a massa de panetone, tá, gente? Maravilhosa, que também vou estar mostrando para vocês nas fotos aí nos nossos grupos, tá? Então, agora eu vou tirar a nossa massa daqui. Ó, tirei, ela deu uma murchada, como eu falei pra vocês, ó, é normal. E aqui dessa massa, vou fazer um panetone grande e um menorzinho. Vou colocar já aqui dentro da minha assadeira, tá? As embalagens que eu vou utilizar. Aqui tá a minha forma, vou colocar aqui dentro. Vou dividir a minha massa.
Faço uma bolinha bem bonita do meu panetone. Se a calabresinha começar a querer sair, você ajeita ela pra dentro direitinho, certo? E vou colocar aqui dentro da forminha. E vou ajeitar. Esse panetone aqui vai ficar bem grandão, eu coloquei bastante massa. Então agora eu vou colocar aqui dentro da forminha menor. Vou cortar aqui. Gente, olha o quanto de panetone que vai render a nossa massa. Aqui eu vou fazer uma bolinha menorzinha. Vou colocar dentro dessa forminha aqui. Ajeito ele. Vou ajeitar a minha outra parte da massinha. Dá pra cortar até no meio. Vai fazer 2 panetone pequenininhos. Vou colocar aqui dentro. Gente, então a parte da massa salgada vai me render um panetone grande de 500, um maiorzinho de 300 e 2 pequenininhos de 100, tá? Ajeitar aqui, porque depois a gente não vai mais mexer, tá? Coloquei nas forminhas, agora eu venho com a minha massa cristalizada. Vou colocar cristalizada aqui primeiro. Damos uma amassadinha nela. Lembra que agora ela murcha, ó. Murchou, né? Agora eu vou colocar numa forminha grande dessa. Vou tirar um pedacinho. Ó, redondinha. Vou colocar dentro da forma, ó. Coloco dentro da forma e ajeito. Esse pouquinho aqui que sobrou, vou fazer uma pequenininha. Ajeito, faço uma bolinha. Coloco dentro da forminha. Ajeito, vou colocar aqui dentro. Agora, chegou a vez da nossa massa com gotinhas de chocolate, nosso chocotone. Aperto, depois que tiro da forma, ela murcha, né? Gente, agora o nosso chocotone, eu vou cortar um pedacinho dele também aqui. E vou ajeitar ele bem redondinho, bonito. Vou colocar dentro da forma e vou ajeitar. Ajeitei. Vou colocar essa bolinha menor nessa forminha aqui. E também vou ajeitar. Gente, então, só para confirmar, vou colocar esse aqui na grade para ele descansar. Pessoal, acomodei a massa de panetone dentro das forminhas. Depois que a gente coloca a massa dentro das forminhas, a gente não mexe mais nessas forminhas. Agora a gente vai deixar descansar e crescer até a borda da nossa embalagem, tá? A gente pode cobrir
com um guardanapo, com uma toalha, para ficar bem abafadinho e esperar crescer. Leva em torno aí de uns 30 minutos até que a nossa massa descanse e cresça mais ou menos até a borda. Vai dar uns 30 minutinhos, tá, gente? Então eu vou cobrir os meus panetones com uma toalha e vou deixar abafadinho para que eles descansem e cresçam até a borda. Quando ele crescer, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, deixamos descansar os nossos panetones e eles cresceram. Vamos ver aqui, eu coloquei bastante guardanapo e toalha em cima para abafar eles. Olha! Cresceram muito. Esses daqui foram os que a gente preencheu primeiro, ó. Não pode bater a forma, ó. Eu vou levar pro forno estes daqui que já estão na forma e esse aqui vai ficar descansando mais um pouquinho para ver se ele cresce mais até a borda, tá? Então eu vou levar esses daqui pro forno e depois eu volto para mostrar todos para vocês prontinhos, assados e como é que ficou a textura deles por dentro. Pessoal, lembrando uma coisa muito importante, o forno tem que estar pré-aquecido em 180 graus, ligado somente a parte de baixo do forno, que é a parte inferior do forno, certo? Eu vou levar os meus panetones aqui na assadeira, porque se colocar direto na grade pode deixar marcadinho embaixo, mas pode também caso você queira, mas eu acho mais interessante, mais seguro levar direto numa assadeira, certo? Então agora eu vou levar pro forno e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Vamos lá? Pessoal, olha que lindos que ficaram os nossos panetones salgados. E também tem panetone de fruta cristalizada. Vocês acompanharam o crescimento desses panetones e viram que quando faltava 10 minutinhos para mim desligar o forno, eu passei com um pincel um pouquinho de uma gema de ovo em cima dos nossos panetones. É só bater um pouquinho a gema com o garfo e depois passar um pincel que seja só para isso e pincelar em cima dos panetones e polvilhar com queijo ralado e fica divino. Agora eu vou tirar esses panetones que já assaram pro lado, vou deixar eles descansar aqui na nossa grade. Deixa eu fazer isso.
Aqui estão os nossos outros panetones que estavam descansando, ó, como cresceram, os chocotones, né? O de frutas cristalizadas e o de gotinhas de chocolate. Agora eu vou trocar eles de lugar. Vamos colocando em cima da grade. O panetone, gente, depois que a gente assa, ele fica bem sensível. Então, o ideal é colocar em cima de uma gradezinha para deixar ele esfriar e descansar por completo, tá? Então, por isso eu tô tirando ele aqui de dentro da assadeira. Esse aqui tá bem pesado. E vou deixar aqui, porque a embalagem dele fica bem sensível. E agora a gente vai colocar aqui a nossa segunda fornada. E o nosso menorzinho. E vamos levar também para o forno, 180 graus. O tempo, gente, é de 30 a 35 minutos mais ou menos, certo? Deixa eu colocar esse aqui lá e já volto para finalizar essa aula. Gente, olha que lindeza estes panetones. Eu tô apaixonada, olha que lindos. Que lindos. Gente, como eles estão muito quentes, eu não vou poder partir eles agora. Então, na próxima videoaula, eu vou partir o nosso panetone salgado e também vou mostrar o chocotone por dentro, o panetone de frutas cristalizadas por dentro, que vai ser o tempo aí dele esfriar e descansar. Mahara, quanto tempo eu deixo ele descansando e esfriando antes de colocar na embalagem? Aproximadamente aí 2 a 3 horas, deixa ele quietinho. O bom é que seja em cima de uma grade para poder respirar a parte de baixo do seu panetone e ele esfriar com toda a tranquilidade do mundo. Fazendo assim, utilizando a grade, não há necessidade de fazer aquele processo de deixar o panetone de ponta cabeça, né, virado e pendurado pelo palito. Ele vai secar e vai respirar. Então deixe em uma grade. Se você não tem uma grade assim, pode colocar em cima da grade do seu fogão. Deixa em cima da gradezinha do seu fogão. Ele precisa ter esse tempo de descanso para esfriar e para estruturar essa parte aqui que fica bem sensível. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Daqui a pouco os grupos vão ser abertos para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que essa vai ser uma semana mágica e transformadora na vida de vocês. E não esqueça, coloquem em prática e me marquem nas redes sociais. O meu canal no YouTube é Mahara Bortolotti. Se está me assistindo pelo canal, já deixa um like para mim. E também tem o meu Instagram, que é Oficial Mahara Bortolotti. E também tem o Oficial Mahara Bortolotti 1, certo? Então, gente, dando mais uma lembrada, não percam a próxima videoaula. Eu vou partir os panetones, vou mostrar os outros panetones que eu coloquei no forno, que é o chocotone de gotinhas e o panetone com frutas cristalizadas. Vou falar tudo para vocês de embalagens também, qual a maneira correta da gente embalar o panetone depois que ele já descansou, depois que ele já esfriou, né? Tudo certinho, a durabilidade mais, como a gente pode armazenar ele, receber uma grande encomenda e não sabe como armazenar. Tudo isso na próxima videoaula, lembrando que vai ter uma oportunidade única, exclusiva e inédita também na nossa próxima videoaula, então você não pode perder. Um grande beijo, fiquem com Deus, eu amo demais vocês e até a nossa próxima videoaula!